Boa noite, boa tarde, bom dia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a tua família, com todos que te acompanham. Vamos dar início aí a mais uma ministração, né? E que o Senhor consiga alcançar, né, esse coração aí. Se a mensagem foi levada até aí, é porque o Espírito Santo quer algo contigo. Bom, a mensagem que Deus me deu hoje, que foi de manhã, uma devocional, e foi bem assim, foi lá bem pro início da Bíblia, né? Caiu em Números, capítulo 7, do primeiro versículo ao terceiro patinal. E logo em seguida, após esse versículo, veio em mente logo Apocalipse 3:20. Então, também faz parte da mensagem, né? E eu vou ler para vocês. E tem o terceiro também, né? Que é um dos 7, né? Que é Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele o fará. Esse é o terceiro. Vamos lá. Moisés, ele começou a escrever sobre isso, a falar sobre isso. Ele fala sobre tabernáculo. O tema da mensagem é o tabernáculo do Senhor. A partir do 22º versículo do capítulo 6. E ele começa a descrever a bênção sacerdotal. E sacerdote está vinculado ao tabernáculo, templo, né? E aí, o título desse capítulo, do 7º, após a menção da bênção sacerdotal, é Ofertas para o Tabernáculo. Primeiro, eu vou ler agora para o primeiro versículo até o terceiro. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e o consagrou, e a todos os seus pertences. Também ungiu e o consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então, os príncipes de Israel, notem, príncipes de Israel, os cabeças de casa dos seus pais, os líderes, e os que foram príncipes das tribos, ou seja, os que já comandaram qualquer tribo das 12 tribos de Israel, e os que presidiram o recenseamento fizeram ofertas. Os representantes da sociedade, né? Naquela época, as pessoas eram representadas pelo sacerdote diante de Deus. Trouxeram sua oferta perante o Senhor. E aí ele fala as ofertas, né? 6 carros cobertos de 12 bois, um boi de cada príncipe e um carro de cada 2 príncipes. E os apresentavam diante do tabernáculo. Bom, aí essa mensagem ela diz respeito a consagração das nossas vidas ao Senhor, das nossas coisas ao Senhor, do que somos hoje para o Senhor, príncipes, homens, mulheres, príncipes, princesas. Fala de templo e de ritual, né? Como o homem acessava a Deus naquela época e hoje. E aí eu vou lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O próprio Jesus Cristo falou: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É interessante, né? Bom, a primeira parte que eu quero falar é assim, é a parte B do primeiro versículo do 7º capítulo. Ele diz: ungiu e o consagrou e a todos os seus pertences tabernáculos. Trazendo para os dias de hoje, qual é o tabernáculo, o altar, né? O tabernáculo
é o lugar onde se edifica o altar, onde se ofereciam os sacrifícios para Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, e levando em consideração que o altar, onde se oferece sacrifícios para Deus, sacrifícios de adoração a Deus, é o nosso coração. Somos templo do Espírito Santo e o nosso coração é o sacrifício vivo. Todo dia renunciando e consagrando ele ao Senhor. E o tabernáculo? O lugar à nossa volta. É onde fazemos esses sacrifícios, essas consagrações. O seu trabalho pode ser um tabernáculo. E também pode não ser. A sua casa, principalmente, consagrar a casa ao Senhor, né? E aí ele chama de príncipe Moisés. Ele chamou os príncipes, né? Olha só, tudo que foi dito lá nesse livro há 1000 anos, não sei quantos 1000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, se aplica perfeitamente a você. Ah, mas não, você continua sendo príncipe. Ah, mas não sou líder. Você tem autoridade para pisar em cobras e escorpiões, não sofrer nem mal, em Lucas 10:19. Você é investido no Espírito Santo, Atos capítulo 2, Pentecostes. E você tem autonomia para ministrar a palavra de Deus. Então você é um líder, sim. Você é um ministro da graça. Você é um líder. É um príncipe do Senhor. Uma princesa do Senhor. E ele fala mais. Você é um príncipe de Israel. Você é uma princesa de Israel. E aí, eu pergunto. O que você, príncipe, e você, princesa, tem ofertado ao Senhor? O que tem sido ofertado ao Senhor? O Senhor nos chama de príncipes, mas chamamos o Senhor de rei? O que temos ofertado ao nosso Pai, ao nosso mestre e ao nosso melhor amigo, o Espírito Santo? E a oferta, ela não se refere só à questão financeira, não. É tempo, é vida, é dedicação, é carinho, é boa vontade. É amor, é fazer com amor. Sabe, você tem uma função, você já não exerce mais aquela função com amor. Parece que, poxa, a gente tem ensaio, cara. Que droga, pô, vou ter que ensaiar, não dá pra ir não, sabe? Ou o grupo chamando pra ir pro cinema, ou fazer qualquer outra coisa, pois não vai dar, eu tenho ensaio na igreja. A palavra de vida, ela tem que sair das nossas bocas com júbilo, com alegria. Quando nós, ministros da graça, príncipes e princesas de Israel, abrimos nossas bocas para falar de Deus, o nosso coração tem que estar cheio, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não existe, é a melhor parte do dia. O Senhor te trata como príncipe, princesa. Porque somos filhos do rei. Mas chamamos o pai de rei. A nossa relação com ele, nossa intimidade se tornou tão fria que o chamamos somente de Deus. Como você tem se referido ao Senhor? A Deus, Pai, Rei, Mestre. Por que a gente não busca? Começa pela parte mais simples, que é o modo de falar.
no trato da fala, o Senhor vai moldando o caráter. O Espírito Santo vai começando a agir. Natan teve que mergulhar no Jordão 7 vezes. A transformação não ocorre de um dia para o outro, para que possamos entender o valor do processo. O Senhor pode fazer de uma hora para outra, sim, mas qual o valor que teria para nós? Estaríamos fazendo sempre as mesmas coisas, recorrendo ao Senhor e usurpando a sua graça. Aquele que passa pelo processo, anda pelo vale, sabe a dor que é, dá valor à cura e ao milagre de Deus. Antecedendo o título, né, que ele fala ofertas para o tabernáculo, no capítulo 22, o autor desse livro de Números é Moisés. Ele fala, é o subcapítulo, a bênção sacerdotal. Antigamente, para ministrar, né, antigamente existia o santo lugar, o santo dos santos e o santíssimo lugar. O santo lugar onde as pessoas poderiam entrar. O santo dos santos onde os sacerdotes podiam entrar. E o santíssimo lugar onde só um sacerdote podia entrar e oferecer sacrifício ao Senhor. E se ele estivesse em pecado, ele era fulminado. As pessoas não tinham um acesso direto ao Senhor. O acesso era feito através do sacerdote. Naquela época, Deus chamou Moisés. Moisés ergueu o tabernáculo, templo, e trouxe, né? E fez os sacrifícios ao Senhor. Os príncipes chegaram a Moisés e ele foi um instrumento, né? O altar e toda essa ritualística. Mas aí as coisas mudaram? Não, as coisas não mudaram. A gente só pode ascender, conectar ao Pai através de um sacerdote e de um sacrifício. Ué, então por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacrifício foi o sangue dele e ele morrendo na cruz para nos salvar. E aí agora, o templo, o tabernáculo, ele não fica mais entre paredes. O templo não é um altar fixo. O tabernáculo é a sua vida e o templo é o seu coração. Que ofertas você tem dado ao Senhor? E o que está no seu coração? Lembra de Lucas 12:34? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o coração. Quais são os seus tesouros? O que você tem ofertado para Deus? É uma mensagem reflexiva, sim. Ou você só lembra de Deus na hora de dormir ou de pedir alguma coisa? A relação com o Senhor, que era de amor, só por amor mesmo, de estar com o Senhor por amá-lo, se tornou uma relação de troca, de pedidos, de lamúria, de reclamação. O Senhor te chama de príncipe, de princesa. Naquela época, o homem ainda tinha que ir até o sacerdote para que então oferecesse sacrifício. Mas agora, além dele ser o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele ser o sacrifício vivo, não para por aí. Ele vai até a sua casa. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor usa o início da Bíblia e o final, e ele fala a mesma coisa, que é o amor de Deus. Só que nessa nova parte da Bíblia, no Novo Testamento, através do Senhor Jesus Cristo. Então, para que possa entender, dar valor ao sacrifício do Senhor Jesus, que ele quebrou todos os protocolos, para que justamente o homem não precisasse de intermediários para chegar ao Senhor. Os sacrifícios daquela época foram banalizados. O homem fazia algo de errado, depois oferecia um sacrifício. Justamente o que eu falei sobre o processo de cura e de remissão. Falei de Natan, dos 7 mergulhos. Porque o homem fazia lá o sacrifício, e o pecado, e o sacrifício de animais, o sangue dos animais, ele não removia nem o pecado do homem. Ele só removia a ira de Deus sobre o pecado. O único sangue que pode remover o pecado do homem é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas aí o homem banalizou aquele sacrifício, né? Que foi feito o primeiro de todos por Abel. Sacrifício de sangue, né? O primeiro sacrifício de sangue feito foi por Abel. E o homem banalizou este sacrifício. E agora? O que mudou? Acho que não mudou muita coisa, porque o mundo tem banalizado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O mundo, ele tem chacoteado de Cristo. O mundo caiu de joelhos aí. Eu vi um vídeo na internet, o Senhor Jesus Cristo sendo arrastado numa festa pública pelo inimigo das nossas almas. E as pessoas e arquibancadas pulando, gritando e comemorando. Isso não é banalizar o Evangelho? Banalizar o Evangelho é sair do culto, de qualquer outro lugar, do seu qual você estava na presença de Deus, e em seguida parar num bar para beber alguma coisa. Banalizar o Evangelho é pedir a Deus toda sorte de bênção, sem querer dar sequer um amém para Ele. Mas ainda assim, somos príncipes e princesas de Israel. Para quê? Para que nunca esqueçamos disso e lembremos, porque na hora que lembrarmos, vamos lembrar que temos direito por herança ao reino do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, Yahvé Elohim, e do Espírito Santo. Quando o homem banaliza o Evangelho, ele está esquecendo que Deus o fez como príncipe de Israel, como uma princesa de Israel, como Deus criou uma coisa mais preciosa do mundo. Você homem, você mulher, você é a coisa mais preciosa do mundo para Deus. Tal qual o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, que veio, que foi o Deus que se fez homem, e sendo homem, não foi Deus, e foi o Deus que mais sofreu na face da terra. Conseguiu entender? Ele não podia usar em nada da sua divindade. Ele foi 100% humano, e o homem que mais sofreu. A cruz romana não tinha prego, só dele que teve. E então, eu acho que vamos voltar a ser príncipe. Aliás, nunca deixamos de ser. Vamos voltar a olhar para as coisas do reino. Vamos dedicar sacrifícios vivos ao Senhor. O que é isso? São sonhos. Consultar ao Senhor antes de qualquer coisa. Esperar a resposta do Espírito Santo. Eleger prioridades. Eleger as coisas de Deus como prioridade. As primeiras coisas primeiro. E quando você
acena pro pai, pai, eu tô aqui. Ele vai falar, eu sei, eu nunca deixei de te olhar, meu filho. Vem cá, eu quero te dar um abraço. E aí ele vai renovar sua roupa de príncipe. Vai botar novamente o anel no seu dedo que você perdeu. E aí você vai ver o que você estava perdendo. O quão bom às vezes é Deus chegar e dar uma sacudida na gente. Criar um ponto de reflexão dentro de nós. O antes, o depois e o agora. Essa expressão príncipe e princesa é muito forte, cara. É o filho direto, é o herdeiro direto do reino de Deus. Tem noção por que o inimigo tem nossas ordens e tem tanto ódio da gente? Porque ele foi o primeiro ser criado. E nós depois. Mas nós somos príncipes, herdeiros da glória. Eles se rebelaram, foram por outro caminho. É isso. É abrir a porta ao Senhor Jesus que está batendo, que além de descer do céu, viver como homem, morrer na cruz como sacrifício vivo, ele ainda vai à sua porta para que você o deixe entrar. E aí, tem certeza que você vai abrir essa porta. E ele já está aí. A partir de agora, é um ponto de reflexão seu. Agora você vai começar a pensar na sua vida. No que tem te afastado de Deus. O que tem te aproximado de Deus. O que você pode fazer. E o que Deus quer dizer. O que Deus quer falar. Afinal de contas, você conhece a voz do Espírito Santo. Você é uma oferta viva. Você é um tabernáculo, você é um templo, você é um sacerdote, você é um príncipe, você é um ministro da graça. Não esqueça disso. Ninguém tem poder sobre a sua vida. A vaidade do mundo que está consumindo o mundo vorazmente, ela não tem poder sobre a sua vida. O telefone tá ruim, tá? Faz jejum no telefone. Não consegue largar o telefone? Começa com 2 horas por dia sem tocar no telefone. Não toca no telefone. Depois vai aumentando. Crie estratégias. E consulte Deus. Com o Senhor Jesus Cristo dentro da casa, tudo vai ficar arrumado. Creia nisso. Creia nisso. Essa é a mensagem de hoje. E para fechar, eu estava esquecendo. É como se fosse um resumo, né? Mas não existe resumo na palavra. Como eu não posso deixar a mensagem sem a revelação que Deus me deu. Então, depois disso, quando você abriu a porta, entrou, ele vai fazer a faxina e tudo mais. Aí entra o versículo 37 do livro de Salmos. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais tudo Ele fará. É o final, né? É a consequência de tudo isso. É a consequência de todo esse processo. De você entender que você é tudo isso, abrir a porta para o Senhor Jesus e começar a morar com Ele. Entregando o seu caminho para Ele. E Ele vai realizando os desejos do seu coração. Porque o seu coração e o dele vão se tornar um só. E vocês vão passar a ter os mesmos desejos. É assim. Essa é a mensagem que o Senhor queria passar. E então, se essa mensagem chegou até você,
Senhor levou até você. Não sei se você é uma das 21 pessoas a quem a mensagem foi revelada, a quem o Senhor revelou primeiramente, mas ele revelou 21 pessoas que vão passar adiante essa mensagem. Então, se essa mensagem chegou até você, é que o Espírito Santo está querendo falar contigo. Ele falou contigo. Eu, como você, ministro da graça, com a autoridade que o Senhor me deu e a autonomia para ministrar o Evangelho, eu te digo que o Senhor, o Papai, Ele quer te dar um abraço como príncipe, como princesa. Se você quer sentir isso novamente, ou mesmo quer experimentar essa sensação de se tornar um príncipe neste mundo, feche os olhos. Só feche os olhos e se conecta com Deus. Só isso. Se quiser, coloca a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deixa-nos não cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e o domínio, meu Pai amado, Senhor querido. Pai, as tuas palavras foram ditas, a tua mensagem foi ministrada, o pão foi lançado, Pai. E, Senhor, olha os teus filhos, há filhos teus agora, Pai, de olhos fechados, instruídos, conectados contigo, a mão no coração, lembrando um passado que não existe mais, em que eles eram sacerdotes reais dentro do templo, e que esqueceram das condições, que são príncipes e princesas, fazem parte da primícia do reino de Deus. Senhor, assim como tu veio em Pentecostes, eu peço que venha novamente e renove o batismo dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. O serebe canta, e mostra a elas, Senhor, que teu Espírito continua dentro delas. E escreve, Pai, novamente o nome delas no livro da vida. Assim eu te entrego esta mensagem, os teus filhos, e a mim e a minha família. Muito obrigado, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.